Sejam bem-vindos. Hoje vamos resolver esse problema. Um problema que envolve uma equação matricial e a gente quer encontrar a soma das soluções para essa equação matricial. Então, primeiramente, vamos dar uma lida aqui. Sejam lambda1 e lambda2 os valores distintos de lambda para os quais a equação abaixo, e aí eu tenho uma equação matricial, admite solução x1, x2 diferente de 0, 0. Ou seja, tanto x1 quanto x2 tem que ser diferentes de zero, certo? Uma observação importante aqui é que para que a primeira matriz seja diferente da segunda, basta que x1 seja diferente de zero ou x2 seja diferente de zero. Não é necessário que os dois sejam diferentes de zero. Lambda1 mais lambda2 é. E aí tem as opções. Então vamos lá. Nessa equação matricial dada no problema, vou chegar um pouco mais para baixo aqui, o que a gente tem? Usando as operações com matrizes, a gente vai ter o seguinte: o produto dessa linha por essa coluna vai me dar 2x1, então deixa eu apagar aqui. Eu quero isso aqui multiplicado por isso. Vou fazer um pouco menor, né? Então 2x1 mais 3x2 vai aparecer aqui, que é o produto da primeira linha pela primeira coluna. E agora eu vou fazer o produto da segunda linha pela coluna. Então eu vou ter 3x1 mais 2x2. Então agora eu já construí a minha matriz do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho lambda vezes x1 e lambda vezes x2. Muito bem. Como as duas matrizes são iguais, eu vou ter, agora usando uma única equação, 2x1 mais 3x2 igual a lambda x1. E na segunda eu vou ter 3x1 mais 2x2 igual a lambda x2. Então eu vou ter aqui duas equações que podem ser reescritas como sendo 2 vezes, né, x1 menos lambda x1, levando esse para o lado esquerdo, mais 3x2 igual a zero. E a segunda equação, 3x1 mais 2 vezes lambda, 2 vezes x2 menos lambda x2, né, que tem um produto, igual a zero também. Então o que temos aqui é essa situação. Ok, repara o seguinte, nessa primeira parcela eu posso colocar x1 em evidência. Então essa primeira parte pode ser escrita como 2 menos lambda que multiplica x1. E aqui embaixo, repare que eu tenho uma situação semelhante. Eu tenho 2 menos lambda que multiplica x2. Então esse nosso sistema vai poder ser escrito da seguinte maneira: 2 menos lambda x1 mais 3x2 igual a zero. E a segunda equação, 3x1 mais 2 menos lambda x2 igual a zero. Então aqui eu tenho um sistema em função de um parâmetro lambda e das variáveis x1 e x2. Pronto, então agora você pode usar vários métodos para definir se o sistema tem ou não solução. Ignorando que você possa conhecer alguns métodos mais sofisticados, o que eu vou fazer é o seguinte:
eu vou isolar o x2 e vou escrever assim. x2 é igual a menos 2 menos lambda x1, tudo isso dividido, ou você pode botar o 3 aqui, mas aí já vou passar para cá dividindo, tudo isso dividido por 3. Né? Então, x2 foi isolado. Na segunda equação, então, eu tenho 3 vezes x1 mais 2 menos lambda, multiplicando menos 2 menos lambda x1, tudo isso sobre 3 igual a 0. E aí agora a gente pode ajeitar essa expressão multiplicando toda ela por 3. Então, vou ficar com 9x1. Esse menos aqui vai fazer com que apareça um menos aqui na frente. 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, 2 menos lambda ao quadrado vezes x1 igual a 0. Lembre-se que eu multipliquei toda a expressão, vou colocar isso aqui do lado, toda a expressão foi multiplicada por 3, fazendo com que aqui vire 9, esse 3 seja simplificado e 0. Esse sinal de menos veio para frente, ficou menos. O produto desse termo com esse termo deu 2 menos lambda ao quadrado e o x1 está aqui. Muito bem. Agora que a gente já tem isso, repare que o x1 pode ficar em evidência. Então, eu vou ter 9 menos 2 menos lambda ao quadrado, tudo isso multiplicado por x1 tem que dar 0. Existem duas possibilidades agora. x1 ser igual a 0. Tá? Então, se x1 for igual a 0, o que isso vai ocasionar? x2 vai ser igual a 0. Repare por essa expressão aqui. Porque você vai ter 0 vezes alguma coisa. Então, x1 sendo igual a 0, essa expressão aqui ó, daria 0. 0 igual a 0. Acontece que isso vai ocasionar x2 igual a 0 também. E a gente já viu que não pode. Não pode. Por que não pode? Porque no enunciado, vou voltar lá para você ver, é dito que, aqui ó, x1 e x2 não podem ser simultaneamente iguais a 0. Tá? Um deles até poderia. Por que um deles poderia? Porque eu poderia ter uma matriz assim, ó, 1, 0, diferente da matriz 0, 0, certo? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer verificar ali, né? Não é, a gente quer analisar se é possível x1 e x2 serem solução e diferentes de 0 ao mesmo tempo. Beleza, então se x1 não pode ser 0, então 9 menos 2 menos lambda ao quadrado, né, é que tem que ser igual a 0. E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai ter 9 menos, o quadrado de 2 menos lambda é 4 menos 4 lambda mais lambda ao quadrado igual a 0. E aí teremos 9 menos 4 mais 4 lambda menos lambda ao quadrado igual a 0. E aí, se você, né, isolar, passando tudo para o outro lado, ou como você preferir, você vai ter lambda ao quadrado menos 4 lambda. Estou supondo que o coeficiente de lambda ao quadrado foi passado para o outro lado, então vai ficar lambda ao quadrado menos 4 lambda, aqui daria 9 menos 4, 5, então vai ficar menos 5 igual a 0. Bom, repare que os valores de lambda, né, eles dependem então de uma equação de segundo grau, cuja soma dos valores, se esses valores são lambda 1 e lambda 2,
eles vão ter uma soma, lambda1 mais lambda2, igual a menos b, que é menos 4, sobre a, que é 1. Ou seja, a soma das raízes numa equação de segundo grau, resultando em mais 4. Um cuidado a ser levado em conta aqui é, será que lambda tem que ser um número real? Essa é uma das coisas que tem que ser verificada. No enunciado, nada é dito sobre lambda ser real ou não. Só se diz que lambda são valores distintos. Né? Lambda é constituído de valores, lambda1 e lambda2, ou seja, você pode substituir os valores de lambda por lambda1 e lambda2 e eles têm que ser solução do problema. Nada é dito se ele é real ou não. Tá? Então, essa é uma possível abordagem para a soma dos valores de lambda1 e lambda2. Resta saber se esses são os únicos valores, certo? Então, vamos olhar outra possível solução. Para achar outra possível solução, o que a gente pode fazer? Em vez de a gente, né, isolar, né, isolar o x1, a gente vai isolar o x2. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora isolando o x2. Porque, repare, se essa expressão aqui toda é igual a zero, eu não sei o valor de x1. Então, não há como substituir aqui. Então, eu preciso agora isolar não o x2, mas o x1. Para poder encontrar o valor de x1 em função de x2. Então, a gente pode voltar aqui, nesse mesmo sistema, e agora isolar o valor de x1 na segunda equação. Então, vamos fazer isso. Na segunda equação, vou começar aqui embaixo, você tem 3x1 igual a menos 2 menos lambda x2, o que pode ser escrito como x1 igual a menos 2 menos lambda x2 sobre 3. E esse valor vai ser colocado na primeira equação. Então, vamos lá, a primeira equação, que é essa aqui, essa primeira, que aparece aqui em cima. Então, essa primeira equação é a mesma que aparece aqui. Então, vamos usar ela. Eu fico com 2 menos lambda x1 mais 3, aliás, x1 eu já calculei, né? Vou substituir ele. x1 quem é? Menos 2 menos lambda x2 sobre 3 mais 3 vezes x2 igual a zero. Da mesma forma que fizemos antes, vamos multiplicar toda essa expressão por 3. Fazendo isso, multiplicando toda a expressão por 3, a gente vai ter aqui esse sinal de menos vem para frente, fica com menos 2 menos lambda ao quadrado vezes x2 sobre 3 foi cancelado, mais 9x2 igual a zero. Mais uma vez, eu posso botar o x2 em evidência escrevendo x2 que multiplica 9 menos 2 menos lambda ao quadrado igual a zero. E mais uma vez, se eu tiver x2 igual a zero, isso vai implicar x1 igual a zero, que a gente já sabe que não pode. E aí, finalmente, 9 menos 2 menos lambda ao quadrado deve ser igual a zero, que vai levar a uma soma de valores, lambda1 mais lambda2 igual a 4. Como vimos antes, já que essa equação é idêntica a essa equação aqui. Certo? Então, deixa eu só sublinhar essa equação para você não esquecer. Essa equação é idêntica à que acabamos de encontrar. Essa não é a solução mais rápida, obviamente. Não é.
Você pode fazer essa solução usando uma solução usando a regra de Cramer, certo? Mas eu preferi, ou o teorema de Cramer, eu preferi fazer assim para mostrar que você não precisa desse teorema para encontrar as possíveis soluções. Então a soma lambda1 mais lambda2 tem que ser 4. Ok? É isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.